Sim, senhor. Então, vamos dar início. Um momento só. Onde é que está? Está aqui. Ora bem, quero agradecer a presença. Quero agradecer a presença de todas e todos em mais esta conferência da Academia Angolana de Letras. A conferência de hoje será proferida pelo académico António Fonseca, que nos vai falar sobre o mundo dos Akongo, nomeadamente sobre comunidade, poder e sistema de parentesco. Opa, espera aí, parece que o Carlos Serrano está sem som. Vamos. Bom, agora não sei qual deles, porque aparece aqui um Carlos Serrano sem som. Já está aqui. Sim, senhor. Então, peço desculpa, vou pedir novamente para ativar o som. Ele saiu, caiu, a linha caiu. Então, bom, eu queria apresentá-lo com ele a ouvir. Acredito que esteja a ouvir, apesar de não ter ainda o som ligado, não é? Sim, sim. Ok, já está. Perfeito. Falta... já está tudo. Sim, senhor. Então, o moderador da sessão é o antropólogo Carlos Serrano, é angolano, natural de Cabinda, bom, já fez 24 anos. Bom, da sua biografia consta alguma atividade clandestina, inclusivamente, durante o período colonial. Acabou finalmente por se dirigir para o Brasil, depois de ter passado pela França, pela Argélia, por Portugal, e no Brasil fixou-se em São Paulo. Fez a sua licenciatura, a sua graduação na Universidade de São Paulo, graduação em Antropologia, mais tarde o mestrado também em Antropologia, e trabalha no centro, já foi diretor do Centro de Estudos Africanos da Universidade de São Paulo, foi também co-editor da conhecida revista África, deste mesmo centro. Neste momento está reformado, mas tem uma série de publicações. Destacam-se alguns livros, nomeadamente Angola, Nascimento de uma Nação, um estudo sobre a construção da identidade nacional, publicado aqui em Luanda pela Quilombo em 2008. Depois também publicou Os Senhores da Terra e os Homens do Mar, Antropologia Política de um Reino Africano, aqui, neste caso, em São Paulo. E ainda, em parceria com Maurício Waldman, Brava Gente de Timor, a saga do povo Maubere, e Memória da África, a temática africana na sala de aula. E também em parceria com Kabengele Munanga, a obra A Revolta dos Colonizados. Portanto, são estes os dados do nosso moderador de hoje, Carlos Serrano, a quem passo desde já a palavra
para a apresentação do moderador e do conferencista e para moderar a conferência de hoje. Tá, muito obrigado primeiro. Estão escutando? Bem? Sim. Tá. Então, eu quero primeiro agradecer essa oportunidade. Eu, depois de uma longa ausência e de estar, pode-se dizer, mudo há 3 anos, não estou participando de nada, nem conferência, um pouco depois da minha aposentadoria, devido a motivos de saúde, etc., que não vem nada a propósito. Bom, mas agora eu quero agradecer essa oportunidade, não é? Sobretudo porque é da Academia Angolana de Letras, ligado enfim, e é o local, é o espaço que eu ainda não tinha entrado e visto, mas que me sinto feliz por estar aqui. Bom, agora eu passo a apresentar o conferencista, que é o Antônio Antunes Fonseca. Nasceu em abril, no Ambris, a 9 de julho de 56, licenciado em Economia pela Universidade Agostinho Neto, é diplomado em Estudos Superiores Especializados de Políticas Culturais e Ação Artística pela Faculdade de Direito e Ciência Política da Universidade de Bourgogne, França. É o quadro superior do Ministério da Cultura, exercendo na atualidade a função de presidente do Conselho de Administração do Memorial António Agostinho Neto. Membro da Academia Angolana de Letras, é membro da União de Escritores Angolanos e foi cofundador da Brigada de Jovem Literatura. Poeta, ensaísta e escritor angolano, publicou Raízes, 1982, Sob os Kikongo de Angola, 1985, Poemas de Raiz e Voz, 1985, Crônica de um Tempo de Silêncio, 1988, Contribuição ao Estudo da Literatura Oral, 1996, Histórias e Memórias, Desancorado, 2006, Contos de Antologia, em 2008, Contos da Nossa Terra, em 2010, Primo Narciso e Outras Histórias, em 2011, e, a propósito do livro sobre Quicongos de Angola, no prefácio ao mesmo escreveu Henrique Abrantes. Eu acho esta frase muito importante. Antônio Fonseca não é exatamente um etnógrafo, mas ele é também o primeiro, ou um dos primeiros angolanos a tentar vencer a etnografia colonial, a informar de dentro para fora. Iniciou a atividade jornalística em 1966, na emissora católica de Angola, ingressando posteriormente na Rádio Nacional de Angola, onde desde 1978 realiza e apresenta o programa Antologia, dedicado à recolha, estudo e divulgação da tradição oral, tendo por essa razão merecido várias vezes da RNA o diploma de honra e do Ministério da Cultura e diploma de mérito por ocasião do Dia da Cultura Nacional. Tem como mais relevantes as seguintes distinções: o Prémio Literário da cidade de Luanda, em 2011, pelo livro Primo Narciso e Outras Histórias, outorgado pelo Governo da Província de Angola. Prémio Nacional de Jornalismo, na categoria de rádio, em 2011, outorgado pelo Ministério da Comunicação Social. E, finalmente, o Prémio Nacional de Cultura e Artes, na disciplina de Literatura, em 2017, outorgado pelo Executivo angolano. Temos aqui, então, a apresentação do conferencista e agora eu daria a palavra ao Antônio Fonseca para fazer a sua conferência. Tá? Muito obrigado, professor Carlos Serrano. Saúdo a todos os académicos presentes
e a todos os que nos acompanham. Na verdade, esta minha fala, esta minha conferência, subtitula-se Noções e Interpelações. Isto porquanto temos o propósito de trazer à discussão algumas coisas que nos inquietam, sobretudo quanto àquilo que se publica em torno desta comunidade dos Akongo, também chamados Kikongo ou Bakongo. Nós optamos por chamar-los Akongo porque estamos a referir-nos à população de língua Kikongo, população autóctone das províncias de uma parte da província de Bengo e, quiçá, uma parte da província de Cabinda. Polêmicas à parte. Temos que falar nisso porque, se nós compararmos o chamado dialeto ou língua Xota ou Ibinda com o Kissolongo da região do Soio, veremos que são duas variantes da mesma língua. Assim, nós trazemos esses elementos porque estão presentes na nossa vida cotidiana e podem, com o estudo dessas instituições, trazer alguns contributos à constituição de modelos de administração, gestão política, nos dias de hoje, sobretudo na época em que estão anunciadas para tempo oportuno a realização de eleições autárquicas. Vamos aqui falar de Nku, Cano, Lumbo, Angila, e alguns outros aspectos que consideramos relevantes no contexto do parentesco e dos títulos do poder na cultura dos Akongo e, de algum modo, daquilo que foi o antigo reino do Congo. Portanto, delimitar-nos já na comunidade que nos referimos, de modo geral também poderia dizer que são as populações autóctones do espaço que foi o antigo distrito do Congo português, que existiu de 1887 a 1918, tendo como capital Cabinda, e depois Macau do Sul. Distrito que, em 1979, vai ser desmembrado distrito de Cabinda e distrito do Congo português. Projeta aqui o mapa da população, por favor. Esta população, na bibliografia colonial, geralmente é apresentada como Kikongos. E este propósito impõe-se esclarecer que o termo Ki estabelece uma relação de integração entre o indivíduo e o espaço geográfico e humano de alguém. Portanto, quando temos Kikongo, Aquaquinekongo, são os pertencentes a neste caso, ao Nekongo. O padre Lourenço Tavares, na sua gramática de Kissolongo, ou língua do Congo, escreve o seguinte. Peço desculpa, Fonseca. Estamos a ouvir mal. Acho que tens que direcionar para a câmera, para o microfone. Ok. Yeah? Tá, obrigado. Okay. Oh, assim está bom. Yeah. Obrigado. Okay. Portanto, a propósito do que o padre Lourenço Tavares, na sua gramática de Kissolongo, ou língua do Congo, escreve que é uma espécie de pronome substantivo, Akinani, composto de Aki e Nani. Emprega-se ele com valor de quais. Este pronome é composto de os, que espécie de pronome que tem equivalência de os habitantes de, e Nani de quem. Portanto, isto corresponde exatamente àquilo que eu dizia há pouco. O que estabelece uma relação de integração entre o indivíduo e o espaço geográfico e humano de alguém. Daí que se diga que Nekongo, os pertencentes ao Nekongo, que Nekyo-Okomba, os pertencentes à linhagem do Nekyo-Okomba. E nesta linha de pensamento, por vezes, levanta-se sempre a questão se o Kikongo é língua ou se o Kikongo é a comunidade. Ora bem, se nós dissermos que Aquaquinekongo, que é traduzido os pertencentes ao Nekongo, por sucessivas abreviações chegaremos a Kikongo.
Do mesmo modo quanto a língua, se perguntarem que língua falas? Ndinga aqui no Congo. Língua dos pertencentes ao Congo. Portanto, por sucessivas abreviações, também vamos ao Kikongo. Nessa perspectiva, é defensável que Kikongo tanto pode designar a língua como as pessoas. Quem ouve os nomes nessa comunidade geralmente verifica ou percebe que é antecedido de Né. O Né acaba por ser um vocativo correspondente ao dom, que hoje coexistem com o mesmo valor, o mesmo significado. Portanto, um dom, como explica Dom Manuel Nunes Gabriel no livro Angola, 5 séculos de cristianismo, explica, conforme Cavazzi, que o Congo passou a ter armas próprias. As suas províncias passaram a chamar-se principados, ducados, condados. E os seus chefes, príncipes, duques. E o rei concedia o hábito de Cristo aos vassalos que desejava premiar. E o título Dom torna-se tão frequente no Congo. E escreve o padre Cavazzi que, quando os pais levassem os filhos ao batismo, embora fossem miseráveis e mal tivessem um farrapo para cobrir a criança, ao perguntar-lhes o nome, respondiam: Dom Fulano, Dona Cicrana. Fim de citação. É nesta linha de pensamento que encontramos hoje no Kikongo a expressão Doki, Maduki, no plural, para designar os mais velhos conselheiros. Falemos agora de Nkuhu. Importa dizer que na cidade real de Mbanza Congo existe a célebre árvore Yalankuhu, que, segundo a tradição, não pode ser atingida ou tocada com objetos cortantes, porque senão ocorrem calamidades. Aconteceu nos anos 70 um conjunto de calamidades quando se tentou abrir uma estrada para valorizar a cidade. Já no pós-independência, em 1999, ocorreram tempestades várias, porque também se tentou fazer alguma melhoria naquele espaço e a árvore seria tocada. Também, segundo a tradição, era o espaço, digamos, eram recebidas as delegações em visita ao reino do Congo. E também era ali, segundo a tradição, onde os candidatos ao trono eram sentados. E quando caísse uma folha sobre um deles, este era aclamado o novo rei. Portanto, esta árvore ancestral, todo mundo a respeita, e ainda hoje lá se fazem alguns rituais conduzidos pelo Congo Nenganga. Importa dizer que o termo Nenganga na língua de Congo pode ser... Atenção ao som, não estamos a ouvir. Sim. O termo Nenganga na língua de Congo designa curandeiro, que pode designar no português o médico, o enfermeiro, ou qualquer pessoa que cura alguma coisa. Transposto para o plano religioso, os padres, também conhecidos como Mpelo, são designados Nganga Zanzambi, curandeiros de Deus, ou curandeiros da alma. Importa dizer que, antes de qualquer discussão ou qualquer conversa no contexto ao Congo, faz o Yalankuhu, que é o estabelecimento do pacto acerca das regras que vão ser respeitadas na negociação. É um juramento sagrado. E o não cumprimento destas regras é considerado uma abominação. Portanto, num Nkuhu estabelecem-se as regras que as duas partes têm de respeitar. No caso de não serem respeitadas, a outra parte é obrigada a marcar uma sessão na sua aldeia e aí retribuir os prejuízos que hajam sido causados. Se houve mortos, deverá haver o mesmo número de mortos. Se houve feridos, deverá haver o mesmo número de feridos, etc, etc.
Todos estes rituais, ou melhor, um cu é constituído por duas partes. O Yalancu, que é uma espécie de um tapete real e imaginário, de valor simbólico, que representa dar dignidade aos visitantes. Traduzido significa estender esse tapete real, é o Yalancu. E depois outra parte que é o Cotancu, portanto, a delegação visitante entra num cu, quer dizer, a aceitação. E feito este pacto, as regras estão estabelecidas. Quero também dizer que todo ato é antecedido por aquilo que a gente chama Lokofi ou Makonzo, que é, digamos, uma forma honorífica para com os presentes e, de algum modo, também o uso da palavra. São três batidas que produzem um som oco por 3 vezes, que também é respondido da mesma forma. Seguindo em frente, temos que dizer que a organização social dos Akongo estrutura-se essencialmente na base do sistema de parentesco, que assenta em 2 instituições, o Lumbo e o Kanda. Lumbo, que também pode ser entendido como conjunto de casas de um chefe de sua família, mas que, na verdade, constituem a linhagem patrilinear. E o Kanda, que é constituído pela linhagem matrilinear. Portanto, dentro do Lumbo, uma vez que se observa o princípio da residência patrilocal, coexistem vários Makanda. Importa dizer que, no contexto do antigo Reino do Congo, há uma instituição também designada Lumbo, talvez uma transposição deste sistema de parentesco, que, em minha opinião, albergaria as linhagens da fundação do Reino do Congo. Para encarar o problema da dinâmica dos lumbos, temos que dizer que ocorrem de 2 formas. Uma é a reprodução natural, portanto, os filhos na linhagem uterina, patrilinear, que se vão instalando naquele espaço, mas podem ocorrer rupturas, que é uma reprodução por ruptura, e aí surgirá um novo lumbo. Diferentemente do Kanda, a linhagem matrilinear, cujos direitos e obrigações relativamente aos seus membros são inalienáveis e imprescritíveis. E onde quer que se esteja, mesmo distante, é sempre o mesmo Kanda. E é tão forte esta instituição Kanda que, em certos momentos, sobrepõe-se ao próprio indivíduo. Quando vamos a um óbito e cumprimos o dever de levar alguma coisa material para o óbito, porque é de tradição, mesmo quando a pessoa tenha posses. Porque, como se diz, o peso da morte não é levado por uma pessoa apenas. Este donativo não é dado ou não é registrado com o nome do indivíduo, mas sim com o nome do seu ou da sua Kanda. Associada a esta questão, temos a questão da anvila, que por vezes é confundida com o Kanda. A questão é bem mais complicada. O Kanda são as pessoas. A anvila é a narração da linhagem das pessoas. Portanto, estão associados, mas não são exatamente sinônimos entre si. O antepassado-chefe é um Mfumwa-Kanda, é o detentor do poder familiar, que se vai repassando de tio para sobrinho. É privilegiada a relação estabelecida entre um tio e seu sobrinho, filho de sua irmã. O tio deve proteção e assistência particulares ao filho de sua irmã. Com frequência, o tio tem autoridade sobre o sobrinho, enquanto o pai tem apenas relações afetivas e amigáveis. Portanto, a sucessão é feita nesta perspectiva de tio, Nguyankaji, para sobrinho, Mwanankaji, filho da irmã uterina. Neste sentido, o tio materno é um Mfumwa-Kanda, o pai social de todos os sobrinhos uterinos,
por parte da irmã, portanto, ou das suas irmãs. Portanto, a propósito da organização social e familiar, a primeira forma de organização espacial dos Akongo, quer no passado, quer na atualidade, são as Mavata, as aldeias, singular, Divata, que ainda preservam o histórico das suas linhagens. Segundo alguns autores, Kanda, que também se designa Ndumbululu, deriva da palavra lumbulula, fazer conhecer o fundo a sua origem, que deriva de lumbo, o conjunto de casas de um chefe da sua família. Entretanto, se atendermos ao facto de que o termo Ndumbululu é uma das 4 formas de designar as linhagens matriarcais, Kanda, Ndumbululu, Luvira e Jibe, estaremos mais de acordo com o seguinte ponto de vista de Patrício Batiscama. Cito: a partir do termo Ndumba, que significa rapariga, Ndumbululu é composto por Ndumbo, origem uterina dos associados, e Lulu, que é um sufixo que significa ação ou tornar-se completo. Logo, Ndumbululu significaria conjunto de origens uterinas. Eu peço aqui ao meu assistente para projetar a imagem do casamento entre primos cruzados, para dizer que o Kanda é de tal modo forte que, em alguns momentos, estabelecem-se casamentos entre primos cruzados de maneira a recentrar o Kanda e a reforçar o seu poder. Ou seja, na linhagem do rapaz, alguém vai casar-se com os descendentes da respectiva irmã. Porque aqueles da linhagem do rapaz não pertencem ao seu Kanda, mas sim ao Kanda da respectiva mãe. Pode ir. Ok. Isso? Ok. Então, pode liberar o compartilhamento, por favor. Portanto, temos aqui um esquema do sistema de parentesco, de casamento entre primos cruzados, né? Em que um indivíduo que já não é descendente do Kanda, porque é filho do rapaz, portanto pertence a outro Kanda, vai vir casar-se com um descendente da irmã, irmã do respectivo pai. E aqui temos que entender como descendente de linhagem, porque toda a linhagem é pai e toda a linhagem é mãe. Podemos seguir. Há pouco eu referia, pode mexer, há pouco eu referia a questão da Anvila, que se confunde às vezes com Kanda e com Ndumbululu. Eu queria chamar a atenção para o seguinte: se nós virmos o livro Nkutama Zanvila Zamakanda, que significa conjunto agregado das genealogias matrilineares, ou se virmos este título, Nvila Zamakanda, que significa de igual modo genealogia das linhagens uterinas, temos de concluir, obviamente, que Nvila é a narração, a narração genealógica dos respectivos Makanda. Importa dizer que ao conjunto dos familiares pelo lado da mãe chama-se Kingudi e aos familiares do lado do pai chama-se Kise ou Kitata. Portanto, um homem, uma pessoa, tanto se identifica pelo seu Kise, Kitata, e pelo seu Kingudi. Vou socorrer-me agora do Camilo Afonso para falarmos um pouco do poder e da sucessão. Como ele diz, uma característica geral das aldeias do Estado do Congo no passado e na atualidade da identidade do Congo são as aldeias que preservam ainda o histórico das suas linhagens, a Kanda.
Quer isto dizer que os seus membros constituintes pertencem ao mesmo chefe de família, fundador da linhagem materna, o antepassado chefe, o Mfumu Akanda. Ele é o detentor do poder familiar que se vai repassando de tio para sobrinho dentro das normas e princípios das relações sociais e culturais Akongo. Para os Akongo, o Mfumu, o poder, seja no plano familiar, seja no plano da aldeia, seja no plano da Mbanza, seja num aspecto mais geral, dizia eu que Mfumu tem algumas questões fundamentais para que possa ser exercido ou reconhecido. Tem de ser a terra, um todo, que são indissociáveis da pessoa, a terra legada pelos antepassados. Daí que haja a máxima que diz cala yon toto, cala yon anto, cala yon zimbo, e boshi toma. Tenhas terra, tenhas pessoas e tenhas dinheiro para que as coisas fiquem bem. Significa dizer que um soberano, um chefe de linhagem e de família, só se sente realizado quando tem terra, família e dinheiro. É por isso que se diz que os Bakongo ou Akongo têm um apego grande pela família e pelo dinheiro também. Bom, a propósito disto, o padre Joseph Van Wink, que tem um livro notável sobre esta comunidade, escreve: sob o conceito de família africana, não existe nenhuma palavra ou conceito que correspondem ao que nós apelidamos de família, no sentido restrito de pai, da mãe e dos seus filhos, nem no sentido largo da coletividade, de todas as suas descendentes de um autor comum. O Mukongo conhece a sua mãe e o clã da sua mãe. O clã da sua mãe é o clã do filho. Ele conhece o seu pai, é o seu Kitata ou Kise. Kitata, no sentido largo do termo, significa o clã do pai. No sentido restrito, é a aldeia onde nasceu. É evidente que, não se assemelhando às concepções das sociedades europeias, a concepção de parentesco entre os Akongo só pode ser expressa em português através da utilização de termos compostos. Como é que o Lumbo e o Kada se relacionam na mesma pessoa? Para a melhor compreensão deste problema das relações entre o Lumbo, portanto, linhagem patrilinear e o Kanda, linhagem matrilinear, é conveniente passar em revista a forma como as pessoas se tratam em virtude das relações de parentesco entre elas estabelecidas. Peço aqui o assistente que ponha aquele quadro para darmos uma noção, o conjunto, juntas. E vamos deter aí um minuto. Não estamos a ver. Então agora, conseguem? Não. Estamos a ver o fundo, mas não. Ele tem de clicar no ficheiro. Já há bocado, na estrutura do casamento, também não vimos. Vamos voltar a projetar o Tem casamento. de clicar 2 vezes, talvez, não sei. Eu acho que sim. Não entendo muito. Deixa eu preferir para copiar aqui do coisa, do Inácio. Bom, conseguis? Se não conseguir, vamos adiante, então. Bom, vamos seguir, então. Volta por o... Não, tem de clicar 2 vezes, pelo menos. Uma vez só. Talvez seja melhor avançarmos com... Pois. Pois. Portanto, como dizia, a Vata, que é a aldeia, é chefiada pelo Mfumu Vata, que é apoiado por um conselho de anciãos e pelo Boca, que é o porta-voz. Aí estão presentes vários Makanda. Isto faz-nos pensar, como já referimos,
Pois, portanto, no contexto, entretanto, se olharmos acima das Mavata estão Ambanza. Ambanza que se traduz como cidade ou capital. Ou um conjunto de várias aldeias está uma Mbanza. É o caso de se designar Mbanza Congo, também na variante do litoral, dito Mbanza Congo, por constação dos dois As. Mbanza Congo, que na sua história já teve os nomes de Mongo Wakaila, Morro de oferecer, se pode dizer, Mkumba Ungudi, Umbigo da Irmandade, Mbanza a Congo, como ficou, Congo de Antótela, o que significa Congo do Unificador, e por consequência da cristianização, também ficou conhecida como Congo de Angunga, nome que lhe foi atribuído por naquela cidade real, com a cristianização, terem passado a soar inúmeros sinos de igrejas. E a cidade também teve o nome de São Salvador do Congo, o que se prolongou até a independência. O nome da cidade, como São Salvador, aparece pela primeira vez em cartas de Álvaro I do Congo, entre os anos 1568 e 1587. Alguns autores referem o ano de 1595 como sendo aquele em que a cidade passou a designar-se como São Salvador. Importa, entretanto, sublinhar que, adaptando-se ao Kikongo, nesta língua, a cidade passou a ser designada como Nsansala, os seus habitantes como Assansala, e a variante local do Kikongo, Kinsansala. Bom, se falamos do Zakongo, não podemos contornar alguns aspectos em torno da tradição da sua fundação. Portanto, todo o Mukongo reconhece que Macuco, Macaco, Malâmbila e Congo, ou seja, que sobre 3 pedras de suster a panela ao fogo se cozinhou o Congo. Diz lâmbila, do verbo lamba, cozinhar, em vez de tunga, que significa construir, cozer, urdir. Tal máxima remete-nos para o sentido de unidade, porquanto, ao serem cozinhados os alimentos, há como que uma osmose de sabores dos ingredientes que se transmitem uns aos outros, diferentemente do que ocorre na construção e na costura, em que as partes apenas se juntam. De acordo com Ndombele Silva, de acordo com a tradição, portanto, a origem do Congo está assente em 3 clãs que foram subdivididas em 12 linhagens. Portanto, é o clã Nsako ou Vita Anime, o clã Dumpanzo Anime e o clã Njinga Anime ou Lukene Lua Anime. De acordo com Patrício Batiscama, ainda a propósito da origem mitológica do Congo, podemos também considerar que a divisão de poderes no reino do Congo, para gerir a sua organização social, os 12 clãs simbólicos, vou repetir para a ideia ficar mais clara. Ainda a propósito da origem mitológica do Congo, podemos considerar também que, a propósito da organização social e divisão de poderes no reino do Congo, foram criados 12 linhagens a partir dos 3 Macuco, ou seja, dos 3 clãs iniciais, que é um Saco, um Panzo e um Zinga ou Njinga. O clã do Nsaco tinha como tarefas específicas, digamos, o poder sobre o sacerdócio, presbiterato, religião, magia, consagração das autoridades, diplomacia, constituição, poder judiciário, poder
legislativo. O clã do Quimpanzo tinha sob sua jurisdição a guerra, a indústria, a segurança da corte, a segurança do país e o direito de eleger. O clã Nzinga ou Njinga, isto é outra marca também que temos no Kikongo, porque os linguistas geralmente não querem reconhecer que em muitas variantes do Kikongo temos o som G e o X, e o som X, e portanto seria de interesse que fizessem parte do nosso alfabeto para evitarmos este tipo de situações. Portanto, dizia, tem a administração, Njinga ou Nzinga, a justiça, o poder executivo, poder político, da classe das elites das migrações. Cada categoria ou cada clã detinha monopólio, portanto, de um poder distinto. Há vários tipos de... Quanto no Bululu, portanto, há depois, digamos, 3 variantes que vão acabar por estabelecer um tipo de atividade ligada à instituição e gestão do poder no Reino do Congo. Temos, por exemplo, o Lumbo, que era dividido em 4 órgãos, um Poroalemba, um Fumalemba, o Quimfumo e o Yemba Mbongi. O primeiro era o órgão que acompanhava as campanhas dos candidatos ao cargo executivo e tratava de afastar os pseudo-candidatos e apurar os candidatos para a fase seguinte. Um Fumalemba, ou Quimfumo, também tinha os 3 departamentos e era a escola administrativa onde os candidatos aprendiam os tipos de governo, vantagens, desvantagens, o significado das insígnias do poder e o seu uso, e a retórica, chamada Kimpovi em Kikongo. O terceiro trata-se, na verdade, do julgamento, ou melhor, da avaliação dos candidatos. Portanto, eles aqui eram submetidos a alguma prova. Portanto, deviam fazer prova do domínio das leis ou do direito constitucional e sua aplicabilidade. Na segunda etapa, os que não passassem à fase seguinte faziam recurso e era aqui que a questão era tratada. Finalmente, no 4º órgão, é o que preparava o eleito para a sua investidura. E aí teria, nesse órgão, que teria de determinar a formação do eleito, delegar os poderes executivos e reunir o Lumbo, que funcionava como uma espécie de parlamento. Era aí que os camaradas... Chegados aqui, importa dizer que foram e têm sido designados como Mani, o rei do Congo, e os governantes máximos das respectivas províncias. Porém, nesse sentido, Mani, tal palavra não existe no Kikongo. Como titular máximo de poder, usa-se Ntino, por vezes Ntinoene, portanto, chefe supremo, repito, Ntino. No caso do rei do Congo, também designado Ntotela, o unificador, tal deve ser um epíteto, o que lhe advém do facto de ter congregado todos os conquistadores e os conquistados. Os outros titulares do poder são os Mfumo, seguido de adjetivação de acordo com o que fazem. Mfumo é Kanda, chefe da linhagem matrilinear. Mfumo é Vaca, chefe da aldeia. Mfumo Ambanza, e assim sucessivamente. Então, porque teria desaparecido a palavra Ntino, mantendo-se os outros títulos. Ntino, não, Mani, queria eu dizer. Teria desaparecido a palavra Mani, mantendo-se os outros títulos. Mani poderia derivar do verbo mana, que quer dizer terminar, findar, acabar, executar. Ora, se um Ntino no Congo foi um Ntotela, portanto, unificador, não foi por fazer findar, mas sim por unir. Por outro lado, a palavra Mani faltaria o som pré-nasal que atribuiria essa qualidade a uma pessoa. Tinha que se dizer Mani, e não apenas Mani. O som pré-nasal, digamos,
pessoaliza a questão. Portanto, não pode ser título. A hipótese que coloco é de ser um erro consagrado das fontes escritas antigas e que foi e vem sendo reproduzido, o que de resto está igualmente presente na designação Mani Mulaza. O nome Mulaza não existe em Kikongo, mas sim Mlaza. Portanto, deve dizer Moane Mlaza e não Mani Mulaza. Os portugueses, quando chegaram ao Congo, não sabiam Kikongo. Nem os congueses sabiam português. Pelo que a linguagem gestual terá sido a utilizada. Ora, quando será perguntado por alguém, por uma situação, ou por um lugar, ou um natural falar do Kikongo, este terá respondido Moane Congo, Moane Soyo, e por aí adiante. O que é dito em português significa nas terras e com as gentes do Necongo, do Nessoio ou de outra pessoa, referindo-se ao espaço físico e humano de cada um desses titulares. Por não ter familiaridade com o Kikongo e por ruído na comunicação, o cronista terá registrado Mani Congo, Mani Soyo. E mesmo se tivesse registrado Moane Congo, Moane Soyo, os processos linguísticos poderão explicar a transformação da palavra Moane em Mani, com que a história registrou a designação dos titulares do poder mais elevado do Reino do Congo. Designação que alguns cronistas pretenderam estender aos demais reinos então existentes no território angolano. Quanto ao termo Ntotela, o que nos parece ser um epíteto com significado de rei, não se terá constituído por derivação do verbo tota, unir, significando unificador? Acreditamos que assim tenha sido e que o uso ao longo dos séculos de tal termo veio dar um sentido novo ao mesmo, consagrando-o também como título real equivalente antigo. Bom, a primeira geração do que escreveram sobre o Reino do Congo carecia de compreensão profunda das sociedades que descrevia. De todo modo, não podemos dizer ou descurar o trabalho que foi feito. Isso nos deve servir como fontes para a nossa escrita. No entanto, os nossos historiadores devem procurar revisitar e não acreditar unicamente em fontes escritas. As ciências auxiliares, e nesse caso a linguística particularmente, poderão ajudar-nos a esclarecer muitas coisas, não só em torno do Reino do Congo, como em torno de outros poderes do território angolano. Ntino é o titular máximo do poder no Congo, e nos escalões seguintes estão os Mfumu. Nunca houve, pois, do meu ponto de vista, manes no Congo. Impõe-se assim ousadamente revisitar a nossa história antiga. Para terminar, uma breve palavra sobre o dilema da grafia do Kikongo em Angola. Um aspecto que salta à vista no alfabeto do Kikongo é o facto de não incorporar o X e o J. Porém, os sons correspondentes a essas letras estão presentes em grandes espaços do contexto do Congo. Do litoral até uma linha imaginária que vem do Bembe até cá abaixo, encontramos Mbiji, Kindeji, Nshiji e por aí adiante. Portanto, penso eu que não devemos descurar este lado. E talvez fosse mais útil alargar o alfabeto das línguas banto, permitindo que cada variante fosse escrita de acordo com os seus falantes. Portanto, o J e o X devem, de facto, entrar no alfabeto do Kikongo e não ficarmos amarrados aos alfabetos que foram escritos há mais de 100 anos. Por um lado. Por outro lado, temos de atender que os alfabetos devem responder à necessidade dos seus falantes. Em Angola, muitos leem as línguas banto como se fosse português. O que depois faz erros. Olha, o nosso colega acadêmico
Vatomene Cucanda. Não é Vatomene, é Vatomene Cucanda. Algo de bom aconteceu na viagem matrilinear. Professor Malundama, não, professor Malundama, algo que está guardado no coração. Ou cá dentro de nós. Portanto, temos que procurar, talvez, tonalizar as palavras através da sempre e responder aquilo que é, de facto, uma necessidade dos angolanos e daqueles que leem em português, sem grande domínio das línguas nacionais. Portanto, esta era a minha apresentação. Muito obrigado pela vossa atenção. E aqui estamos. Então, sou eu? Devo falar. Está certo. Estava aqui a ler o texto, gostaria de... Alguém que podia partilhar desse material, está disponível seguramente, para chegar à academia no tempo certo. O texto escrito para a utilidade dos nossos... Eu acho importante. Eu mesmo gostaria de ler com mais paciência, né? Eu vou pedir depois ao nosso presidente que me dê o endereço do professor Carlos Serrano e faço-lhe chegar, não tem sem qualquer problema. Sim. E a todos, Está bem, muito obrigado. Começo com uma palavra que também em Cabinda, eu sou Cabinda, então me bote. E eu queria dizer que eu estou aprendendo sempre. Eu escutei com muito cuidado e eu só queria fazer, acho que, 2 pequenas perguntas, porque devido a essa questão de... Tinha um historiador que já faleceu, angolano, o Manuel Esteves, e foi comigo a Cabinda uma vez. E ele era Bakongo. Sim. E quando eu disse, agora vais testar se a língua é diferente. E o Manuel Esteves, passado o dia inteiro, ele disse, realmente é diferente. Se um Cabinda vai falar no meio dos Bakongo, ninguém vai compreender, né? E, no entanto, as raízes são as mesmas, etc. As tonalidades, como você disse, precisam ser melhor estudadas, porque, às vezes, só um prefixo numa palavra, pronto, já muda tudo, né? É interessante, essas coisas são difíceis mesmo. E, então, falou do Nkanda, que é a mesma coisa em Cabinda também, a família matrilinear chama Nkanga. Bom, as sociedades são matrilineares e elas dependem da chefia, quando estamos falando do poder, da chefia da sua linhagem, ou da sua Nkanda, onde a pessoa nasceu. Mas tem um seguinte pormenor, pelo menos em Cabinda. É matrilinear, mas é virilocal, quer dizer, o sobrinho, quando... Não, o filho, quando nasce, não fica a educar só até aos 8, 9 anos, mas depois ele é obrigado a ir viver na aldeia do tio materno, né? Porque é ele que é um fumo da Nkanda e compete a ele dar educação ao sobrinho. Isso cria um conflito muito grande entre o tio e o filho, pelo menos no contemporâneo, devido, talvez, à evangelização e à cultura cristã, que diz, não, quem manda é o pai, não é o tio. Isso criou problemas de conflito graves, que havia questão, às vezes, até de envenenamento, não é? Para fazer obedecer a ordem antiga, tradicional. E eu me pergunto se existe esse conflito entre os Bakongo nessa situação. Tá?
Outra pergunta, eu sei, você não tocou, mas eu sei que você conhece muito, porque recolheu provérbios. E o efeito do provérbio, tanto, por exemplo, nos Baoio, ao norte, né, do Rio, são realmente, até hoje, um elemento fundamental para a resolução de conflitos. Pergunto se a questão também se põe entre os Bakong, o uso de provérbios. É só isso, obrigado. Obrigado pelas questões, professor Carlos Serrano. Nós conhecemos bem o falecido Manuel Esteves. O que é que se passa? Eu creio que nós, para entendermos se o fiote, chamado também Ibinda, é Kikong ou não, devemos compará-lo com a variante do Soio, portanto, Kissolongo. São muito semelhantes. Os ritmos é que são um bocado diferentes. O de Cabinda é mais cantante relativamente ao Kikongo aqui do Soio, Mukula, Kizau, etc, etc. Então, eu não tenho dúvida que em Cabinda há pelo menos uma variante do Kikongo, podendo haver outras línguas. Por outro lado, há um conjunto de tradições orais que estão registradas por vários autores que indicam migrações de pessoas de São Salvador do Congo, trazia na escrita, no texto, para Cabinda, por consequência de conflitos à corte com o rei, etc, etc. Um deles até era sobrinho do rei e que foi enviado lá por castigo, porque matou um escravo. Acontece que o escravo tinha, como se diz aqui, como luasa malavo, tirou o malavo da palmeira, deu o rei bebeu, gostou, uma segunda vez gostou, e depois ficou ali como se tivesse morrido. Quando o sobrinho chegou, matou o escravo porque ele tinha matado o tio. Quando o tio despertou, castigou, expulsando para Cabinda. Tem outras histórias, está aqui no texto. Esse conflito entre tio e o pai, ele existe, mas como não é frequente, pelo menos nos anos que eu conheço, essa deslocação do filho para a tutela do tio materno, é uma coisa que está atenuada porque, em norma, a residência é mesmo parte do local. Embora a autoridade do tio seja plena em todos os momentos. E até leva-o para ir acompanhá-lo daquilo que se chama mambo. Mambo é aquilo que corresponde ao Quimbundo Maca, e que eu não considero gênero literário, conforme escrevem algumas pessoas, porque são gêneros da vida social, são eventos da vida social, onde são usados, sim, gêneros literários, como a canção, conto, provérbios, etc., mas, como tal, não são gêneros literários, são atos da vida social. E aí, você quer num cu, quer no casamento, quer na vida social, os provérbios estão sempre presentes. E são, de facto, chave para resolver muitos problemas. E é por isso que quem fala tem que ser um povo, tem que ser uma pessoa com eloquência, que domine também o conhecimento das linhagens, do direito costumeiro, que, em regra, está condensado nos provérbios. O Mkongo, os Akono dizem, vova uizana. Falar é entendimento. Isso é um provérbio muito usado no ato do Mku, quando se estava a estabelecer o pacto de regras sob as quais, ou com base nas quais, o evento deverá decorrer. E queria dizer, entretanto, um aspecto voltando à questão do Pedro. A questão da linhagem e da narração da Gengila é importante nesse evento, mas é, sobretudo, mais importante nos atos de casamento, porque tem que se ver claramente, os, enfim, vamos chamar noivos, não pertencem ao mesmo canda.
porque dentro do mesmo canda não se podem casar, ok? Por isso é que a linhagem, a narração da Anvila deve ser suficientemente apurada para evitar essa espécie de incesto, tanto que é proibido em termos dos acúmulos. Creio que teria respondido. Sim, sim. Podemos Obrigado. abrir as perguntas, não é? Sim. Quem quiser pode levantar a mão. Bom, há aqui uma mão levantada, não de forma digital, mas estamos a ver aqui, deixa-me passar. Aqui está. Então, posso pedir para ativar o som, né? Não ponha em ordem. Caro moderador, podemos ativar o som para o Michel falar? Sou eu. Muito obrigado a todos. Boa noite, Dr. Fonseca. Boa noite, Michel. É com muita alegria que participo nessa. Essa é a segunda vez que participo nessas conferências. E estou muito grato pela Academia das Letras também, que proporciona esses encontros. E Dr. Fonseca é meu cota, meu chefe. É só para falar de passagem que eu sou funcionário público do Ministério da Cultura e fui pescado pelo Dr. Fonseca na Faculdade de Letras, na Universidade de Agostinho Neto, foi meu professor, e de lá ele me pegou para trabalhar com ele, fui assistente dele no Instituto Nacional do Livro, onde trabalhamos juntos e com muito gosto. Uma biblioteca, para mim, é uma referência muito bom de trabalhar com ele. Mas o Dr. Fonseca, quando estivemos juntos, tinha a ideia de rever ou de atualizar o livro sobre os Kikongo de Angola. Não sei esse projeto se já foi realizado ou deixou passar. Eu queria só saber se ainda continuam a pensar que tem que atualizar o livro sobre os Kikongo de Angola. Obrigado. Muito obrigado, Michel, pelas referências. Foi um prazer também trabalhar contigo. Bom, o livro sobre os Kikongos de Angola foi um livro escrito de uma situação particular. Estávamos praticamente no início da independência, dos anos de independência, portanto as possibilidades eram outras. Hoje há muitos outros trabalhos mais avançados que eu tenho acompanhado. Portanto, a minha prioridade, eu fiz aqui alguma atualização nesta conferência, mas tenho outras prioridades. Uma é atualizar o livro Contribuição ao Estudo da Literatura Oral Angolana. E depois, então, sobre os Kikongos de Angola. Portanto, ou seja, que punha-se o problema da publicação conforme o original. Não está errado, no essencial está correto, mas há coisas novas que é preciso introduzir, né? E o tempo não tem estado a ajudar. Depois temos aí algumas obras da literatura com incursão pela história e pelas redes sociais, que eu quero publicar com urgência. Mas não temos editores em Angola, porque os editores, na verdade, são os autores que pagam para que a edição saia, né? Não pode ser, isso tem que ser revertido, né? Que é o livro Marcolino de Aragão. E depois, então, veremos sobre os Kikongos. Okay. Obrigado. Peço desculpa, posso pedir qual é o título do livro? Qual será? O novo? Sim, o novo. Que está no prelo. Marcolino de Aragão. Marcolino de Aragão. Apenas assim? E outras histórias. E outras histórias. Ok. Então, o que é? É prosa? É prosa, assente, que recorre à história. Eu explico. Uma narração de 40 páginas, não sei se pode ser um conto. Bom,
É ficção, assente na história. É ficção, em né? que, Okay. Sim. Eu recorro muito à história, à antropologia das nossas comunidades. Portanto, é um livro, enfim, que narra várias coisas, inclusive até o Marcolino aconteceu que a sua amantíssima Bíblia ficou detectada no raio-x da fronteira do país. O avião ficou na pista à espera do terrorista, o suposto terrorista. Mas depois de vasculhada e revasculhada, a Bíblia só tinha mesmo capítulos e versículos com a palavra do Senhor. Até isso lhe aconteceu, né? Conta que é neto de um Soba, que também esteve ligado à dona Ana Joaquina no processo do tráfico de escravos e por aí adiante. Então, é um livro que percorre várias coisas e vai acabar nos dias de hoje, aqui numa grande entrevista, aqui na nossa televisão, né? Onde quando te perguntam 1 mais 1, quanto é que é? Você responde que não, é de acordo com a teoria. Enfim. Há mais 2 inscrições, o Joaquim Paca primeiro e o Leonel com 40. Moderador, posso ativar o som? Sim, por favor. Então, Joaquim Paca, por favor. Joaquim primeiro. Boa noite aos estimados presentes nesta sessão. Boa tarde ao professor Carlos Serrano, estamos deste lado do oceano, né? Que é o Brasil. Na verdade, a gente está aqui mais para aprender com os mais velhos e por aquilo que nos estão a apresentar. E começo também por agradecer e parabenizar ao professor Antônio Fonseca por aquilo que nos fez perceber sobre a realidade do Congo, né? Ou do antigo Reino do Congo, e como as populações Kikongos, ou Aquacongo, Muxicongo, vivenciam. Daí que eu queria, na verdade, ajudar o professor... Não, quer dizer, que o professor me ajude a perceber melhor a questão da espiritualidade e mitologia. Porque no resumo que tive acesso, falava do Akongo como um deus criador na mitologia africana, coisa parecida que eu vi no resumo, em que eu tive acesso para participar do evento. Daí que me veio a preocupação ou tentar compreender a figura do Akongo como deus criador na mitologia africana e Nzambi Ampungu Tulendo, né? Que o professor entrasse mais ou menos para dizer como é que é essa relação entre Akongo, Nzambi Ampungu Atulendo, Shimbi Zansi, né? Shimbi Antoto, Shimbi Zanlango, esses termos todos que aparecem na nossa mitologia e na espiritualidade africana. Uma segunda provocação, se assim posso considerar, para o professor Fonseca, é a questão quando fala de Ngudi Ankaji, Se, Tata, né? Para percebermos o seguinte: hoje nós vivemos diante de uma sociedade angolana que é regida pelas normas do direito romano, ou seja, a sucessão é de pai para filho. Quando, na nossa realidade, Congo, ou do Reino do Congo, a sucessão era de Ngudi Ankaji para Moana Ankaji, se esse está certo. O Auna Kwandi. Então, hoje, nós vemos uma dissonância, uma defasagem entre aquilo que é o espírito da vivência das comunidades locais e a lei que nos é imposta fruto da colonização, né? Daí que nós vivemos em normas de uma sociedade europeizada e cria conflitos. Aliás, muitos dos conflitos de sucessão no antigo Reino do Congo vieram precisamente por causa dessa compreensão de quem sucederia ao Ntino, que depois foi traduzido por Mani. Se é o sobrinho direito, filho da irmã, ou se é o filho do rei. Então, é mais ou menos isso para começar, para não me alongar. Obrigado, professor, pela atenção, e a todos. Muito obrigado. Eu queria... podemos ouvir já a outra? É que esta é um bocado longa.
Leonardo 40. Pronto, ok. Preferia falar desta questão, para não É que perder. só temos mais 15 minutos. Só temos mais 15 minutos. Chega. E ainda temos mais dois Eu estava a pensar com o Leonardo 40, fazemos 2-2. É possível, Sim. né? Então, Leonardo 40, então. Por pode favor. ativar. Já está. Ok, muito boa noite a todos. Saudações cordiais a todos presentes. Saudações aos membros da Academia Angolana de Letra. Também ao grande conferencista de hoje, Sr. Antônio Fonseca. Devo dizer que, digamos, tenho estado muito surpreendido, digamos, pela positiva, por essas conferências. Cada dia que passa está evoluindo cada vez mais e isso é muito, muito positivo. Eu acho que iniciativas do gênero devem sempre acontecer, porque eu digo sempre que o trabalho mais difícil é pensar, porque os trabalhos físicos todos nós podemos fazer, mas os trabalhos que têm a ver com raciocínio, investigação, na verdade não é para todos. Eu acompanhei muito atentamente, digamos, essa conferência. Foi, na verdade, uma grande aula sobre cultura, tradição, costumes, hábitos e coisas do gênero. É sabido que, do ponto de vista do direito internacional, não existem culturas superiores às outras, ok? Porque cada povo tem suas tradições, seu modo de fazer as coisas, e seus hábitos e seus princípios. E John Rawls dizia também que não podemos impor a ninguém, digamos, os princípios e os valores, a não ser que haja um acordo entre as comunidades e assim estabelecer, digamos, aquilo que é padrão, aquilo que são os princípios ou forma de viver. Então, a minha questão ao nosso grande conferencista de hoje, o senhor Antônio Fonseca, quando falava aqui de tradição macanda ou cultura, coisa do gênero, e quando falava sobre a questão, por exemplo, de casamentos entre famílias, visto que vivemos num mundo da globalização e, como disse bem há pouco tempo, não existem culturas superiores às outras, como é que encara, digamos, tendo em conta todo esse fluxo das tradições? De um lado, existem princípios que são do direito internacional, que as constituições, tanto modernas ou contemporâneas, são, digamos, observam e seguem. Mesmo a nossa Constituição também prevê isso, porque o direito internacional automaticamente, digamos, tem valores a nível interno, porque assim são as regras, as convenções e tudo mais. Desse ponto de vista, digamos, dos casamentos entre famílias, como é que encara pessoalmente? Será que simplesmente devemos encará-lo porque é uma questão de tradição ou cultura? De um lado temos a questão dos incestos, ou precisamos, direto ou indiretamente, digamos, avaliar certas questões ligadas à cultura, porque apesar que nenhuma cultura é superior a outra cultura, cada país ou cada povo tem seu próprio costume e cultura, mas também, ao mesmo tempo, sabemos que as culturas, direto ou indiretamente, precisam evoluir, porque há questões de que precisamos melhorar ou mesmo corrigir, mesmo do ponto de vista cultural. Como é que encara essa questão? Será que devemos permanecer ou temos a necessidade, direto ou indiretamente, de evoluirmos a nível cultural nesses aspectos, não simplesmente na questão dos casamentos entre família, mas também outros hábitos que o nosso povo observa? Essa é a primeira questão. A segunda questão que digamos, que eu tenho muito interesse é sobre a questão das línguas tradicionais ou línguas culturais. Só para dar um exemplo, eu tenho a oportunidade de estar sempre no meio de milhares de africanos, não simplesmente por ser africano, mas por causa também das posições que eu ocupo, tanto a nível das universidades ou nas associações universitárias, onde tem muitos africanos. E muitas das vezes eu pessoalmente também me sinto um pouco em dificuldades, porque os africanos normalmente quando se aproximam de mim, eu na qualidade de presidente dos estudantes de todas as universidades de Roma, tem sempre aquela tendência a pensar de que eu entendo aquilo que eles falam, porque existem línguas regionais em África, por exemplo, o Swahili, Kinyarwanda, também o Mandinka, Mandinga, assim, a língua Marica, por exemplo, são línguas regionais que mesmo pessoas de diferentes países em África, eles entendem-se, ou porque falam a mesma língua, ou porque são línguas semelhantes entre eles. E muitas das vezes é uma coisa difícil para mim, porque quase todo africano, por exemplo, aqui em Roma, digo isso em base ao ambiente que eu estou, se aproxima, começam a falar a língua dele, pensam que eu entendo, mas não entendo. E muitas das vezes pensam que eu sou americano ou francês por causa
digamos, não só por causa das posições, porque mesmo os europeus também pensam assim, pensam que sou americano ou sou francês, a coisa toda, por estar sempre no meio dos diplomatas, ou às vezes porque dirijo palestras, conferências sobre segurança internacional, diplomacia, mas não tem nada a ver, sou mesmo 100% africano, mas eu percebi o quanto é importante, digamos, a questão das línguas. Então, a questão é, nós em Angola, nós angolanos, quando é o que é que podemos fazer do ponto de vista cultural, em termos de línguas tradicionais ou culturais, que haja, digamos, uma verdadeira identidade cultural, porque, na minha opinião pessoal, eu penso que temos esse lado de problema de identidade cultural, sobretudo na questão da língua, porque eu nunca vi aqui um congolês, um camaronês, um maliano, um etíope a falar, por exemplo, francês, entre eles. Francês ou inglês, eles falam sempre na língua deles culturais. E é uma coisa muito boa, porque está numa universidade internacional, com milhares de estudantes de todo o mundo, e os ocidentais sentem-se maravilhados com essa atitude de outros africanos, enquanto eu sou sempre tido como francês, americano, inglês, por ter um estilo, não sei. Os 15 minutos vão ir, eu vou poder responder depois, né? Então, sim, então a minha questão é essa, o que podemos fazer para podermos melhorar nesse aspecto? Tomei nota. Bom, começando pelo Paca, que seguramente é descendente do Congo, do Kikongo, né? O nome Paca é tipicamente o nome Kikongo. Bom, o que eu queria dizer é que o Akongo, como tanto que vi hoje também, não conhecia nessa perspectiva espiritual. Portanto, quando falo da Congo, falo do plural de um Congo, de um Congo, usando o plural em A, porque dentro do território angolano, geralmente o plural é em A, só nas zonas transfronteiriças e mais nos Congos atuais, antigo Congo belga e Brazzaville, e Gabão, é que se faz o plural em Ba. Aqui em Angola, do modo geral, o plural é feito A. Bom, Ngudi Ancaje e o Moana Ancaje, a questão da sucessão na contemporaneidade, a questão do direito. Do ponto de vista patrimonial, de facto, a sucessão é feita pela via da filiação, ok? De pais para filhos, de acordo com o direito positivo. Mas do ponto de vista da vida familiar, a tradição mantém-se. Quer dizer, não tem implicação patrimonial, mas do ponto de vista da gestão familiar, ainda mantém-se a regra da sucessão de tio para sobrinho, ainda nos dias de hoje. E é preciso dizer que o Mukongo, o Muxikongo, vive uma espécie de dualismo cultural, mesmo quando está na cidade de Frata e Gravata. Ele tem o seu nome do bilhete de identidade, mas tem o seu nome da comunidade. Eu sou Ntônia Nkenge. Ntônia Nkenge. Nkenge é a minha mãe, que corresponde à Júlia do português. É uma coisa que eu estou a tentar perceber. Por que todas Júlia, Juliana, Julietas do português são Nkenge no Kikongo? Todas Yolandas, Yolandinas, etc., são todas Isabéis são Bingo. E assim sucessivamente. Há um sistema de equivalência, sobretudo, aqui na região do Soio, Nzeta, Quinzao, Quinchiquixilo, Mucula, Quindeje, etc., Tomboco, que dá esta equivalência que ainda não consegui perceber até hoje. E, portanto, quanto ao contexto Congo da espiritualidade, o Congo sempre teve para si Nzambi Ampungu, Deus criador de todas as coisas. Por isso é que o cristianismo não teve dificuldade de se impor no Congo, porque havia convergência entre esta entidade, o Deus supremo criador de todas as coisas. E também tinha os intermediários, que são os Bacolo, Acolo, os mais velhos já, que faleceram antes, que, de certo modo, exercem papéis convergentes com os santos do catolicismo, do cristianismo, portanto, está presente na cultura. E depois temos, digamos, os seres como Chimbi, que é dito vulgarmente sereia, não é? Temos os Minkishi,
Portanto, são entidades espirituais que servem para a cura e que estão presentes nos objetos. A minha falecida avó, quando se referia a medicamento, dizia Nkishi. Não vai nem Nkishi. Quer dizer, dá-me aquele Nkishi para ser curada, a um comprimido. Portanto, é dentro desta perspectiva. Eu não disse em momento algum que defendamos o incesto, pelo contrário. Eu disse que tem que ser narrada a genealogia para evitar incesto. Digamos, entre os noivos, para se constatar que efetivamente não pertencem ao mesmo cana. Ok? Portanto, está fora de questão isso, enfim. Isso nem é admissível, nem antes, nem depois, e nunca fez parte da coisa. Agora, com alguns modismos que vão aparecendo aí, mas não é como uma cultura nacional, não faz parte das nossas instituições a prática do incesto. Eu, o casamento, ainda continuo a respeitar o casamento tradicional, que estabelece uma relação entre famílias, isso independentemente do casamento civil ou do casamento religioso. Porque há ali um pacto de famílias que vai muito para lá da relação jurídica estabelecida pelo casal. Há ali um pacto de uma aliança de famílias. Eu penso que nós, angolanos, que aspiramos ao progresso e ao desenvolvimento, devemos fazê-lo na nossa condição de angolanos. Dominar a técnica, a ciência, as tecnologias, o francês, o inglês, na nossa condição cultural de angolanos. E é aqui onde, no momento, nós vivemos alguns dilemas. Isto a propósito da questão línguas. Línguas banto, línguas tradicionais, como queiram. Em Angola, as línguas africanas, se quisermos chamar, ou línguas indígenas, usando a expressão do alto comissário José Mendes Ribeiro Norte dos Matos, que em 1921 assim as designou, e portanto são essas que eu pessoalmente considero línguas nacionais, não reocuparam o seu espaço, que se foi perdendo por conta da política de assimilação, primeiro, porque os pais proibiam os filhos de as aprender para lhes garantir uma certa ascensão na sociedade colonial. Veio a independência, sim senhor, o discurso político é impecável quanto ao valor das línguas africanas, mas do ponto de vista prático, todo o sistema de ensino é feito na língua portuguesa, toda a comunicação essencial é feita em língua portuguesa. A própria guerra potenciou a expansão da língua portuguesa, agregou nos exércitos pessoas de várias origens, e trouxe para as cinturas das grandes cidades, para as zonas periurbanas, populações do campo, que passaram a usar também a língua portuguesa. E o segredo desta questão das línguas nacionais, ou línguas africanas, se preferirmos, para evitar aqui polêmicas, é primeiro termos a coragem de dar-lhes a dignidade que se impõe, em nome da história. Eu creio que a Angola independente tem esse dever histórico de dar valor às línguas nacionais, potenciá-las nas novas gerações, entenderem a importância e a dignidade que a história exige para com essas línguas. E é isso que não tem faltado. Temos uma política cultural, sim senhora, o que está lá plasmado, mas do ponto de vista prático, pouco acontece destas línguas. Eu pertenço a uma geração, a minha bisavó não falava português, tanto que coabitou com o português e com o Kikongo lá em casa, quando meu pai era vivo, isso para evitar. E eu lembro-me que todos nós tínhamos orgulho em querer falar, em querer aprender as línguas nacionais. E os nossos tios, é assim que a gente designa, ficavam orgulhosos de verem os sobrinhos querendo aprender as suas línguas maternas. E é este sentido que temos que voltar a pôr. Digamos, educar as novas gerações com esta perspectiva de dominar a física, a matemática, a química, o francês e o inglês, mas termos orgulho em resgatar essas línguas portadoras de cultura, que dificilmente se consegue traduzir para português. Muito embora reconheçamos que elas têm dado um contributo imenso ao universo simbólico
e ao imaginário da língua portuguesa. Por isso é que nós também defendemos que essas palavras, quando entram na língua portuguesa, devem respeitar os seus étimos, os seus radicais. E tanto quanto possível, o português deve adotar ou incorporar os sons pré-nasais, para evitar erros. Eu, quando digo Angola, título do contexto de língua quimbundo, estou a referir-me ao rei. Portanto, se eu não puser o fica Angola. Né? É como no Kikongo, um fumo. Se eu tirar o som pré-nasal, fica fumo. Portanto, são coisas completamente diferentes. Temos ainda uma resposta para o Leonardo. Não? Não sei. O Leonardo foi o do incesto e da questão das línguas nacionais. Ah, tá. Bom. Então, Obrigado. Agora temos uma pergunta da professora Tânia Macedo. Por favor. Boa noite, meus parabéns, Antônio Fonseca, foi realmente instigante a sua fala, meus parabéns à academia por essas discussões. Eu fiquei intrigada com a questão da maca, né? Em que medida é a da maca, né? Enquanto não ser um gênero da oratória, literário. né? A mesma coisa com relação ao missosso, eu gostaria de, não sei se haverá tempo, né, de saber um pouquinho a respeito da sua visão sobre isso. Os Pacongo é mambo. Mambo, exatamente. Que corresponde à maca do quimono. Ou seja, os missosso, Nongonongo, os Sabas, são gêneros literários. Efetivamente, né? Veiculados, criados e veiculados verbal e oralmente. A questão da maca, a maca é, digamos, um acontecimento em que vocês vão discutir um assunto. E tratar do assunto de um casamento é uma maca. E tratar do assunto de um terreno, com, não sei o quê, com um grupo, é uma maca. Que no Kikongo se chama mambo no plural, diambo no singular. Nesses momentos e nesses atos da vida social, usam-se provérbios, usam-se canções para argumentar e contra-argumentar, etc. Bom, mas isso não transforma esse ato da vida social num gênero literário. Digamos, é de outra maneira. É um ato da vida social em que são usados alguns temas da literatura tradicional, da oratura, se quisermos, os provérbios, os mimbo, no quimbundo, as canções, portanto, em Kunga, no Kikongo, dito, e assim sucessivamente. As narrativas genealógicas, que são frequentes neste tipo de portanto, é desta questão. Tá. Agora, temos mais alguma pergunta? Não. Acho que não. Bom, por enquanto não, mas podemos saber se alguém quer. Sim. O Filipe Zal quer ainda. Está ali. Não. Tânia, está satisfeita com a explicação? Com o argumento que apresentei? Eu queria só acrescentar, então, a maca seria mais uma performance. Exatamente. Exatamente um gênero. Um gênero como tal. Ok. Tá, ok. Eu também acho que eu sempre tive dificuldade para explicar para os meus alunos o que era a maca segundo Chapelain. E mesmo assim o Chapelain, desde o Cordeiro da Mata, que já vem sendo interpelado na divisão que ele estabelece. Porque alguns gêneros, como o Chica, que ele não considera, o Rosário Marcelino, que considera designações trocadas. Mas depois aqui é uma questão de regionalismo, né? Nos sítios disse Missosso, no outro disse Gissabo, mas significam a mesma coisa. Está lá estou agora a revisitar no Contribuição ao Estudo da Literatura Oral.
Tudo bem. Então, Paulo Carvalho, se não tiver mais nenhuma pergunta. Pronto, não havendo mais nenhuma pergunta, então se calhar vamos... não, há aqui uma pergunta do Dr. Patrício Batsicama. Agradecia que o Dr. Fonseca nos explicasse a estrutura do parentesco Congo e a sua reutilização no plano político. Bom, a explicação sobre a estrutura do parentesco já foi dada, não é? Agora, talvez, a utilização dessa estrutura no plano político, para fechar já, então. O professor Patrício Batiscama é um autor que eu também consultei amplamente, e é eloquente nesta matéria, tem o seu livro Lumbo, Democracia no Reino do Congo, e as respostas não lá. De todo modo, não vou esquivar a pergunta que eu gosto de dizer, mas Chica está correto assim. Então, é a tradução da grafia depois das línguas. O que eu penso é que, sobretudo, pensando no poder autárquico previsto, que venha a ser instituído, não podemos contornar a questão da existência de comunidades que ainda têm o direito costumeiro muito presente. E é aqui onde a equação deve ser estabelecida. Eu não tenho uma receita. Trouxe apenas os elementos para poderem ser tomados em consideração em estudos que venham a ser feitos. E eu espero que o Dr. Patrício Batiscama não fica mais desse um conhecedor exímio desta questão do Lumbo, Kanda, do Mululo, etc, etc. Mas eu julgo que não podemos ignorar estas normas e essas regras de organização social e de parentesco quando estivermos a abordar a questão do poder local e do poder autárquico, particularmente. Era apenas a minha nota. Bom. Então, Paulo, presidente, como é Ok. que... Então, pronto, vamos encerramos. Vamos fechar. Sim. Quero agradecer a presença de muita gente que estava aqui, conhecida. Minhas saudações ao professor Patrício Batiscama. Teve aqui o Almeida Santos, que é um cabinda, eu gostaria de saudar. Almeida Silva. Já foi embora. Almeida Silva. E foi um prazer estar entre nós todos e agradeço muito ao professor Antônio Fonseca a sua conferência, que nos acrescentou muito. Teríamos que dialogar bastante por causa dos bacongos e os baoios, mas fica para uma outra vez. Certo. Tá bom. Pronto. Sim, senhor. Bom, eu vou perguntar, era bom ouvirmos algumas palavras do Filipe, né? Puxa. Sim. Como é que o responsável pelas conferências não se pronuncia? Sim, ativa o som. Ativa o som, Filipe. Não, eu quero manifestar a minha satisfação porque estas sessões têm sido extremamente motivantes, têm aparecido várias pessoas ligadas à academia que têm participado e foi essa a luta. A luta da academia foi trazer para diálogo, trazer para discussão temas que ponham a academia viva e que possibilite o diálogo e a discussão de ideias, né? Que era senão a academia ficava fechada só entre muros, entre paredes e não possibilitaria ouvir as pessoas, esta discussão entre as pessoas. Penso que este esforço não é só meu, é meu e do Paulo também, do Zé Otávio Vanduna, que também não está agora aqui,
pronto, e de todas as pessoas, do Fragata, do Quino, que também hoje não está, mas que temos todos procurado encontrar, e foi muito bom, durante um ano, consecutivamente, discutir coisas sem que tivéssemos que repetir. Não apareceu mais ninguém 2 vezes. Portanto, em princípio, isso já foi muito bom. É sinal que temos, mais do que pensávamos, vários pensadores em Angola, ou fora de Angola, mas ligados a temas ou de África ou do nosso continente, ou pessoas que estão a pensar mesmo no Brasil, que pensam a nossa literatura, que pensam as nossas ciências sociais. E isto é muito importante. É importante porque nós acabamos por conhecer-nos muito mais, como se estivéssemos todas as semanas em permanente diálogo uns com os outros e aprendendo uns com os outros. E isto é realmente o espírito da academia. Vamos continuar por aqui. Portanto, as ciências sociais são um mundo, né? Eu sinto-me muito bem, estou longe, estou no Dubai, mas tinha que estar aqui, tinha que ouvir, porque não me ficava bem ter desafiado as pessoas para estarem a participar e eu não estar. Mas vamos continuar, vamos possivelmente discutir entre nós para ver se continuamos com este modelo, se vamos depois inovar um outro modelo para continuar a estimular as pessoas a esta participação. E eu penso que é tudo. Eu discutiria algumas coisas com o António Fonseca. Eu penso que o Paulo lançou uma provocação 2 vezes, porque ele sabe o que é que eu... Mas eu tentei para não ultrapassar muito tempo e não cansar as pessoas. Mas nós iríamos discutir muito o que é isso de língua nacional, não é verdade? Como estatuto político, não é verdade? E que esse é um problema, porque quem dá o estatuto político às línguas nacionais, e eu lembro-me da altura com o Jaca Jamba, porque eu também pensava assim, quem me ensinou a pensar diferente foi o falecido Jaca Jamba, que ele me perguntou, sim, senhor Filipe Sá, e quem é que lhe deu o estatuto? E ele disse, o estatuto é político, quem lhe deu? Isto já são os problemas das políticas linguísticas. E eu tive que aguentar. Não é só um problema de sociolinguística, é um problema de políticas linguísticas cujo estatuto é o Estado. Quando estamos a pedir para lhe dar um estatuto, quando mandamos para a Assembleia Nacional para se pronunciar, é porque precisamos de um estatuto político. Eu já me debrucei sobre isso, já fiz aqui mesmo, neste espaço, uma análise comparativa entre o que acontece na Namíbia, o que acontece na Tanzânia, o que acontece, já não me lembro, na Nigéria, onde o estatuto político que é dado não só aparece na Assembleia Nacional e na própria Constituição dos países, mas dividem entre línguas nacionais, línguas regionais, línguas locais, conforme o estatuto político que é dado a essa língua, o que não quer dizer que tenha que cobrir obrigatoriamente todo o país. Na Nigéria, há 400 línguas e só 3 são nacionais, né? E as outras têm outros estatutos que são dados pela própria Constituição. Portanto, é a Constituição que estabelece isso, mas isso seria uma outra discussão, claro. Que não vinha agora a propósito, e por isso eu achei por bem de deixar isso agora para o outro lado. Eu, da minha parte, Paulo, eu penso que nós estamos a lutar bem, estamos a puxar bem pela academia, estamos a envolver as pessoas e não gostaríamos que ninguém ficasse fora. E é uma forma também de nós conhecermos os nossos próprios intelectuais que estão em Angola, que estão na diáspora, que estão, e vimos aqui, uns estão em Itália, como Barreto, cheios de frio, outros estão em Angola, cheios de calor. Mas todos os angolanos estão aí. E isso é importante. Bom, e
é uma forma de nós medirmos também a nossa temperatura, da nossa intelectualidade e dos níveis intelectuais de angolanos que estão a participar. Muitas vezes a gente pensa que não temos ninguém, mas afinal temos muita gente e temos muitos amigos nossos que estão também connosco. E eu penso que isto é muito importante e vamos repensando, inovando, para que realmente a chama da academia continue acesa. Penso que é esse o maior desejo de todos nós e é a razão por que nos leva a estar aqui sempre todas as quintas-feiras a bater à porta e mesmo que aqueles que são teimosos não querem vir, a gente trá-los de alguma forma, puxa, insiste, isso já é muito bom. Paulo, passo-te a palavra para fechares e muito obrigado pela atenção e pelo carinho que vocês têm dado aqui à academia. Muito obrigado. Foram palavras do vice-presidente da Academia Angolana de Letras, Filipe Zau, que é o responsável por estes ciclos. Durante todo o ano tratou de animar, não ia dizer a nossa gente, não apenas os académicos, não é? Os membros da Academia Angolana de Letras, e alguma intelectualidade angolana também, mas também académicos e intelectuais de fora de Angola, portanto, de vários países. Muito obrigado, portanto. Pronto, vamos agradecer a presença de cada uma e cada um de vós, mais uma vez. Vamos agradecer a presença do nosso conferencista de hoje, António Fonseca, membro fundador da Academia Angolana de Letras, seu antigo secretário-geral, isso não tinha sido mencionado, e vamos agradecer também a presença, a participação, a moderação do professor Carlos Serrano, que eu teimo em dizer que não é propriamente antropólogo, é mais sociólogo que antropólogo, mas pronto, tudo isso são pontos de vista, não é? Eu aceito. Perfeito. Agora, quanto à próxima semana, nós vamos fechar o ciclo de dezembro com vamos tentar fechar com chave de ouro. É o que estamos a fazer, estamos a fechar o ano com chave de ouro. A presença do António Fonseca demonstra-o, e a última conferência será do domínio do ambiente. Vamos ter o ambientalista Vladimir Russo a falar sobre os desafios da sustentabilidade ambiental em Angola. Portanto, bom, mas há quem me diga, não, a partir do momento em que o vice-presidente da Academia Angolana de Letras foi nomeado ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, bom, então agora vem o ambiente. Não é por isso. Calhou, aliás, já estava programado assim antes da proposta e da nomeação. Portanto, penso que estaremos de parabéns ao encerrar o ano com mais uma conferência na próxima quinta-feira. Bom, e depois acho que nos encontraremos logo a partir de janeiro, mas pronto, sobre isso falaremos na próxima semana. Muito obrigado a todos. Fonseca, Carlos Serrano, Filipe Zau. Obrigado. E demais. Obrigado também. Muito obrigado. Até a próxima quinta-feira. Próxima semana estamos aqui novamente. Sim, senhor. Sim, senhor. Muito obrigado. Obrigado. Tchau.